Olá, sejam todos bem-vindos a mais um grupo de estudos Fundamentos Psicanalísticos da Formação do Psicanalista. Convido você que está assistindo essa videoaula a abrir na página que fala no capítulo 2, Psicoterapia e Psicanálise, Semelhança e Diferenças. A semelhança e diferenças entre o que se costuma denominar psicanálise e psicoterapia, assim como as suas convergências e divergências, tangências e superposições têm sido muito estudada e discutida, principalmente a partir da década de 40, sendo que na atualidade tais questionamentos continuam plenamente vigentes, controvertidos e polêmicos. A relevância deste tema pode ser medida por dois tipos de parâmetros: os objetivos e os subjetivos. Os primeiros manifestam-se por meio de uma relativamente grande quantidade de trabalhos que se dedicam ao assunto, assim como também a efetivação em diferentes épocas das mesmas mesas redondas, inclusive em congressos internacionais, reunindo psicanalistas de renome, sendo que as opiniões deles em relação às diferenças e semelhanças entre psicoterapia e psicanálise tanto são convergentes como também aparecem essencialmente diferentes entre si. Da mesma forma, tem crescido o número de projetos de pesquisa relativo a estes polêmico assunto por parte da instituição sérias, enquanto, ao mesmo tempo, não é difícil perceber a existência de um clima algo constrangedor entre aqueles que praticam a psicanálise oficial e aqueles que fazem ou fizeram uma paralela formação com base psicanalítica. O que ele está querendo dizer aqui? Aqueles que trabalham com a psicanálise puramente oficial e aqueles que trabalham com algo com formação em psicanálise, né? Quando fala de uma psicanálise propriamente oficial, está falando de escola, está falando de divã. Sim, o analista, ele nasce no divã. Por isso que há um dito, né? Reveja sua formação. Essa formação tem que ter um divã. Quem é esse analista? Se esse analista realmente está comprometido com a psicanálise e também o embasamento ou o fundamento psicanalítico propriamente dito desse analista que está aí exercendo a psicanálise propriamente dita ou, ou de uma forma oficial. É diferente de alguém que passou por uma faculdade e lá teve na sua grade curricular como disciplina é, matemática da psicanálise. Então nós vamos ver aqui a diferença entre quem é realmente que trabalha com a psicanálise e alguém que se diz que tem aí como base terápica ou terapêutica a psicanálise. Lembrando que o analista não é um terapeuta, ele é um analista. Nosso trabalho é análise, não é terapia. Quem se denomina terapeuta, muitas vezes é o psicólogo ou alguém que trabalha com terapia holísticas ou várias modalidades terápicas, né? Dentro do seu espaço denominado como um espaço clínico. Mas o analista, ele não faz terapia, ele faz um trabalho de análise. O nome diz análise. Nós somos analistas, não somos terapeutas. Essa, essa é, é uma grande diferença entre nós e o terapeuta. O terapeuta pode ser um psicólogo, ou pode ser alguém que trabalha com mais de outras modalidades terápicas, né? O analista, o nome diz analista, ele trabalha, o seu trabalho é um trabalho de investigação. Trabalho do analista é um trabalho de investigação, e que não é fácil, e que demanda tempo. Os parâmetros subjetivos que medem a importância deste assunto dizem respeito justamente ao desconforto,
daqueles últimos que trabalham com fundamentação psicanalítica, inclusive com o uso do divã, mas não raramente fazem algo culpados, quando não envergonhados ou até mesmo com uma certa confusão, devido a uma indefinição da sua identidade profissional no campo da psicanálise. Penso que tal constrangimento acompanha tanto a esses psicoterapeutas que dão um atendimento psicanalítico sistemático dentro dos rigores do SET formal, como também incide em psicanalistas de formação oficializada pela Internacional IPA, mas que por desejo próprio ou por premidos pelas circunstâncias, cada vez mais atendem sob o SET que caracteriza ao que denomina psicoterapia psicanalítica. Já, né, já começa errado. O percurso analítico não é fácil. Não. Se alguém falar que esse lugar de analista é fácil, não, não é. Nós vamos ver ao longo da leitura desse capítulo as exigências para se tornar um analista. Primeiro que o analista é fruto de um desejo. Desejo esse que é inalcançável. Por isso que é uma formação continuada. Não existe um analista pronto. Isso não existe. Ah, eu tô. Não. O analista é uma formação continuada. Nenhuma escola, nenhuma instituição séria forma um analista. Não dá para formar um sujeito que é fruto do desejo e da invocação da palavra. Não dá. Não dá para formar esse sujeito. Não dá, é impossível. Não é difícil constatar que este mal está indo além dos psicanalistas oficiais, dos psicoterapeutas analíticos, também se estende aos próprios pacientes que, de uma forma ou de outra, trocam impressões entre si, comparam os respectivos tratamentos, enaltecem ou duvidam de seus terapeutas, sendo que a existência ou não do divã no consultório pode chegar a atingir uma representação de feitiço que designaria o que é um verdadeiro ou um falso tratamento psicanalítico, tudo podendo gerar uma identificação, uma indefinição da identidade psicanalítica, um clima de certa confusão, inclusive no público em geral. Nesta altura, impõe-se a necessidade que se esclareçam os significados conceituais dos termos psicoterapia e psicanálise. O paciente sabe, o paciente sabe se o seu analista é sério ou não, ou se está trabalhando com psicanálise. O paciente em si, ele sabe se o terapeuta dele está levando o trabalho a sério. Ele sabe, ele sabe. Em 1923, no seu trabalho, dois artigos de enciclopédia, a psicanálise e teoria da libido, Freud define a psicanálise como um procedimento de investigação dos processos mentais, um método de tratamento e uma disciplina científica. Mais tarde, em 1926, no trabalho Podem os leigos exercer a psicanálise, ele complementa a sua definição, afirmando que deve existir uma união entre curar e investigar. O que até hoje todo psicanalista clínico há de concordar, porquanto os três aspectos acima mencionados estão intimamente conectados, são simultaneamente e desassociados entre si. Ou seja, é um trabalho de investigação. Não tem que ter pressa. O nosso trabalho é um trabalho de investigação. É aquele trabalho que ele vai rever os textos que esse paciente, analisando, traz a cada semana. É diferente.
Psicoterapia, por sua vez, é um termo genérico que costuma ser empregado para designar qualquer tratamento realizado com métodos e propósitos psicológicos. Inicialmente, Freud não fazia uma distinção entre os termos psicoterapia e psicanálise. Empregava-se indiscriminadamente para caracterizar o método de tratamento psicológico que criara e frequentemente empregava a expressão terapia psicanalítica, como que estabelecendo uma conexão entre ambos. Posteriormente, no entanto, Freud sentiu-se o dever de discriminar a psicanálise como ciência, o emprego de outros métodos que continuava levando em conta e ultrapassados recursos de sugestão direta, como, por exemplo, a hipnose induzida. Essa posição, Freud está bem estabelecida sua famosa afirmação feita em 1918 em Budapeste, na qual ele advertia contra a necessidade de separar o ouro puro da psicanálise do cobre da sugestão direta. Sim. O que é o ouro puro da psicanálise da sugestão? Não induzir, não provocar. O analista não provoca esse paciente, ele não induz esse analisando. É deixar esse sujeito se ouvir, encontrar sua resposta em si, que é de uma grande revolução. Por que o ouro da psicanálise? Por que que as escolas ortodoxa, clássicas e contemporâneas de psicanálise agem de maneira de um superego com relação à psicanálise e à formação desse analista? Só quem sabe a importância e o valor da psicanálise vai se posicionar acerca dela, vai ter um comprometimento, vai ter um cuidado, vai ter um zelo, sabe da importância dela para esse outro que chega no set analítico. Agora, quando trata a psicanálise como mercadoria ou produto, não sabe o que é o ouro da psicanálise. O ouro da psicanálise, ela, ela é suficiente para o analista. A psicanálise se basta em si e basta o analista. Ah, no meu trabalho eu coloco hipnose, PNL. Você não entendeu o que é psicanálise. Não entendeu o que é psicanálise. Não se mistura. Psicanálise não se mistura. Misturou, não é mais psicanálise. Não é. É alguma coisa, menos psicanálise. Ela não se mistura. E quando fala o ouro da psicanálise, separar ela do cobre, o nome já está dizendo cobre, aquilo que cobre, aquilo que. Não, é o seu valor clínico. Esse analista também se coloca como alguém de valor para esse analisando através da sua escuta. Ele se coloca como alguém de valor. Freud vai dizer que o analista cobra a análise como um cirurgião, curto e grosso. Lacan vai dizer que cobramos a análise como putas. Sim, Lacan coloca nesse termo, o analista cobra a análise como uma puta. Esse é o valor, é X. É preservar a importância da psicanálise. Você que está assistindo essa aula, eu estou convidando você a ver a importância e a profundidade da psicanálise. Ah, você tem alguma coisa contra a psicologia, psiquiatria, neurociência, PNL? Não, só não trabalho com isso.
Cada um tem o seu espaço nesse mundo para trabalhar. O que eu vejo, o que eu tenho aprendido e apreendido nesses 20 anos de percurso analítico é que a psicanálise se basta, ela é um método de investigação desse inconsciente, dos processos psíquicos. E uma vez que eu misturo, eu estou dizendo que ela não basta, ela não é importante. Não, psicanálise se basta em si, assim como ela se basta para esse analista. Quando esse realmente reconhece a importância da psicanálise. Do contrário, André, mas eu conheço gente que se diz psicanalista, então tem alguma coisa ali errada. Não entendeu, não compreendeu e não conseguiu vislumbrar o ouro da psicanálise. Não conseguiu vislumbrar. Não conseguiu. Ainda na página 32, continuadores de Freud, inúmeros autores definiram um rígido posicionamento da diferença entre as palavras que designam psicoterapia e psicanálise. Como pode ser exemplificado com a assertiva de Glover, 1931, que estabeleceu uma dicotomia pela qual ele polarizava a psicanálise exclusivamente situada num polo, enquanto no polo oposto restariam as psicoterapias como sendo simples variações de métodos da sugestão, ou seja, de fácil deduzir, como formas impuras de análise. Outros autores assumiram posição parecidas com essa de Glover, embora menos rígida e maniqueístas, enquanto gradativamente foi aumentando o número daqueles que foram desenvolvendo a moderna psicoterapia dinâmica, psicanalítica, baseada teoricamente nos mais rigorosos princípios da psicanálise. Penso que grande parte dessa confusão conceitual devia-se e ainda se deve ao fato de que a palavra psicoterapia engloba uma larga série de possibilidades psicoterápicas, psicanalíticas ou não psicanalíticas, tanto sua concepção teórica como nas suas aplicações práticas. Assim sendo, la, lato-psicoterapia pode designar desde uma situação de simples aconselhamento, uma orientação diretiva, sugestiva, uma abreação ou uma reasseguramento ou alguma das diversas formas de psicoterapia de apoio, assim como também é possível que estejam aludindo a uma terapia cognitiva ou comportamental ou ainda psicodramática, transicional, sistemática, para casal, família, grupal. Ou seja, psicanálise não dá conselho, não dá sugestão. O analista não diz, eu acho que você deveria fazer, não. Não. Não vai inventar método para acalmar esse paciente. Mas, pelo contrário, quanto mais ele estiver angustiado, é aí que vai surtir material clínico para esse analista trabalhar. Não, não damos sugestão, não damos conselho. E se está angustiado, mas eu acho que ele deveria. Bom, então você realmente não está entendendo, colega, o que que é psicanálise. O analista não acha nada. Quem tem que achar é esse analisando esse paciente. Ele que tem que achar alguma coisa, não o analista. Não o analista. Ele não acha nada. Ele está ali para escutar. Ele pode pontuar se ele quiser. Se ele não quiser, próxima sessão. A psicoterapia psicanalítica vem gradativamente adquirindo uma alta respeitabilidade como modalidade terapêutica capaz de
propiciar resultados verdadeiramente psicanalíticos, como será visto mais adiante. No entanto, como forma de exemplificar o universo semântico contido na palavra psicoterapia, cabe afirmar que uma psicoterapia de apoio pode assumir formas distintas. Assim, comumente ela é significada de forma algo depreciativa, como não sendo mais do que uma prestação de conforto, consolo, tapinha nas costas, palavras amáveis. Isso é o trabalho do psicoterapeuta. Confortar, consolar. O analista não faz isso. Peraí, o analista, então, é uma pessoa fria, indiferente? Não. Ele vai ali, dentro desse percurso analítico, fazendo ali as suas abordagens e fazendo ali uma costura em cima desse texto que esse paciente traz, analisando dentro dessa dor, dessa angústia, desse abandono, e vai ali, ambos, fazendo o trabalho de construção artístico. Não, psicanálise não é analgésico. Também não é um produto. Não é. Portanto, como algo muito fácil de ser feito, enquanto que, pelo menos em meu entendimento, uma adequada psicoterapia de apoio de base analítica não é nada disso. E ela exige um bom preparo do terapeuta, porquanto ele tem a difícil tarefa de discriminar e localizar as muitas vezes oculta parte sadia e forte do seu paciente, de reforçar os mecanismos defensivos do seu ego mais desenvolvido, de modo propiciar-lhe condições para confrontar e enfrentar o seu lado frágil e doente, sem necessariamente ter de aprofundar na dinâmica dos conflitos pulsionais e conscientes. Sim, há trabalhos de psicoterapeutas bons? Há, existe sim. Existe trabalho de psicólogos, psiquiatras e terapeutas sérios, existe. Só que é um trabalho de apoio. O analista não está ali para dar apoio. Está ali para ter uma escuta. O termo psicanálise, por sua vez, alude unicamente àquela modalidade de tratamento que se restringe aos referenciais e fundamentos da ciência psicanalítica tal como ela foi legada por Freud. Isto é, o terapeuta trabalha essencialmente com a noção dos princípios e leis que regem o inconsciente dinâmico. E a prática clínica conserva uma obediência aos requisitos psicanalíticos básicos, tais como a instituição e a manutenção de um set adequado, uma atenção eh, prioritária na existência de um campo analítico e nas respectivas resistências, transferência, contra-transferência, além de uma continuada atividade interpretativa. Tais aspectos, como o próprio Freud, em A História do Movimento Psicanalítico de 1914, costumava assinalar, distingue a psicanálise das outras formas de psicoterapias. Entre essas outras formas, não está incluída a que ele denominava terapia psicanalítica. Então, está aqui a dica, né, do que nós trabalhamos no set analítico. Trabalhamos com transferência, contra-transferência, resistência, impasse, eh, a questão eh, do contrato analítico que vem através dessa transferência, a associação livre. Então, isso aqui é o que está no nosso trabalho. O analista não cria um contrato para prender o paciente. Não. O contrato está em cima da transferência dele. Se tem transferência
E ele vai falar. E se ele vai falar, ele vai entrar em associação livre. Se ele entrar em associação livre, é óbvio que ele vai ter insight. Desse insight, ele vai aí desenvolver a sua elaboração. Quanto tempo? Não sei. É o tempo dele. É o tempo dele. É o tempo dele. Não, eu vou preparar um contrato para, se caso ele querer parar. Não, acabou a transferência, ele vai embora. Mas quem disse que a análise acabou? E quem diz que o analista é responsável pela cura do analisando do paciente? Não. O analista vai ali conduzir, né, o processo de análise, não a análise do paciente. O processo ali de análise. Ele tem que estar atento ao que está acontecendo no set analítico. É o momento certo de fazer uma aplicabilidade de uma técnica ou o uso de uma palavra assertiva no momento certo. O fato do paciente falar assim, eu quero dar um tempo ou não volto mais, não quer dizer que a análise acabou. Ele está saindo do set analítico com algo. E esse analista tem que ter essa consciência de que algo ele está levando daqui. Não, estou com medo de perder meu paciente. Olha, não é dele que você está com medo. Está falando de você. De você que está falando. Então, tem alguma coisa que for da sua formação com relação ao desejo do analista? Tem alguma coisa aqui falando dessa questão de que o seu set analítico, o seu trabalho está calcado do capital e não na transferência? É na transferência que nós vamos trabalhar. Em cima da transferência. Se tem transferência, tem trabalho. Tem trabalho. Tem algo errado aí. Espera aí. Você está preocupado de ir embora? Ainda diz para ele, se trouxer mais um cliente, ele vai ganhar. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. O que que é isso aí? O que que é isso? O que que é isso? Trazer mais um paciente. Espera aí, o que que é isso? A análise, ela é o próprio trabalho de análise, o próprio analista, ele está invocando pela vida do desejo que a análise aconteça. E se essa análise aconteça, é o paciente que vai procurar ele. Não é ele que vai ficar pedindo, ó, meu consultório é ali, ó, você me acha. Não, que isso? O que está acontecendo? Falar que nem Lacan. Reveja essa sua formação. Reveja. Neste mesmo artigo, no indireto recado, claro, a Jung, recém-dissidente, Freud afirma textualmente que toda investigação que leve em conta os fatos da transferência e resistência e os tome como ponto de partida de seu labor poderá ser denominada psicanálise, ainda que chegue a resultados distintos dos meus. Porém, aqueles que rechaçarem essas duas premissas não escaparão da acusação de usurpação de propriedade e insistirem em chamarem de psicanálise. Está aqui, para que a dica? Nós trabalhamos com a transferência e resistência. Está aqui a dica. Você quer saber o que é psicanálise? Ela trabalha com transferência, com resistência. Ah, meu paciente está resistente na análise. Que bom! Que bom que ele está resistente na análise. Que bom! Isso é material clínico. Que bom que ele está resistente. Voltando lá à questão do ouro, a psicanálise, o ouro da psicanálise.
Quem quiser entender um pouco mais do que eu estou falando aqui nessa videoaula, eu recomendo que leia o livro Ofício do Psicanalista. Leia. Lá vai falar um pouco dessa questão do ouro da psicanálise, vai falar dessa questão da psicanálise que ela não é uma mercadoria. Nós não estamos vendendo um produto no set analítico, não. Psicanálise é um trabalho artesanal. Nosso trabalho é um ofício, não é uma profissão, é um ofício. Ah, André, mas eu vejo pessoas que se dizem analista, que mistura tanta coisa. Não, está usurpando no nome da psicanálise, está usurpando. Porque o analista que é analista, ele vai trabalhar com a transferência. É com a transferência que nós trabalhamos. É com ela que nós trabalhamos, é com a transferência. Ah, vou ter que criar um circo no meu consultório para o paciente falar. Não, você está querendo criar, você está querendo inventar. Então, você que está assistindo essa sala, que se diz analista, então você não sabe o que que é psicanálise. Porque está aqui, ó. Transferência e resistência. É com o que nós trabalhamos. O paciente fala a partir da transferência. E se ele não está falando, porque está em resistência, é material clínico. Você está querendo inventar. Não, mas eu preciso que ele fale. Você não consegue ler o paraverbo? Não sabe o que que é isso? O paraverbo está na atitude. O paraverbo está além do discurso. É onde o sujeito se movimenta em cima da palavra, que faz ele se movimentar. Por outro lado, a própria psicoterapia fundamentada em bases analíticas também adquire denominações diversas conforme for o seu propósito maior. Assim, são correntes de existência de tipos psicoterapias conhecidas, entre outras os nomes terapias breve, terapias focais, terapias voltadas para o insight. Espera aí, André, você acabou de falar que o paciente, analisando, ele, numa transferência, ele fala, no que ele fala, ele vai entrar numa associação livre, e na associação livre ele vai ter um insight. Sim, vai ter um insight. Quem vai trabalhar em cima do insight dele não é o analista. O analista vai pontuar. Opa, tem algo aqui, o que que é isso aqui? Quem vai trabalhar em cima do seu insight é o paciente analisando na sua própria elaboração, não é o analista. O analista vai só pontuar. O que é isso que você está trazendo? O que é isso que você está colocando aqui? Ele que vai trabalhar em cima daquilo que ele teve de insight, não é o analista. Ao contrário dessas terapias voltadas para trabalhar em cima do insight. Não. O analista vai pontuar, ok, o que que é isso aqui? E aí é o analisando o paciente que vai, em cima da sua elaboração, trabalhar em cima daquilo que ele teve como insight. Não o analista. Não o analista. É, como vemos, há um conglomerado de psicoterapia, sendo que aqui o termo psicoterapia está designando unicamente aquela terapia sistêmica de fundamentação psicanalítica voltada para o insight, a qual mais comumente é designada com a denominação psicoterapia psicanalítica, mas também costuma aparecer na literatura com os nomes de psicoterapia expressiva, psicoterapia compreensiva, psicoterapia dinâmica, psicoterapia de orientação ou base psicanalítica, psicoterapia dirigida ao insight. André, o que que é isso? Com base psicanalítica, teve uma leitura. Deixa eu dizer uma coisa para você, a diferença entre nós e os demais profissionais da saúde mental.
A psicanálise, o analista é um cientista do inconsciente, não do comportamento. É ali que ele está voltado, é ali que ele está, focado, é no mundo, no universo do inconsciente, que é um universo vasto, infinito, que não tem fim. É ali o nosso trabalho. Nosso trabalho não é em cima de comportamento, não é criar um meio analgésico para amenizar a dor do não, nosso trabalho é investigar as questões que escapam desse, desse recalque e que se apresenta, como sintoma na vida do sujeito. Claro, o analista não mexe no sintoma, ele está voltado para as questões ali que estão recalcadas na vida do sujeito e que elas serão, assim, desenterradas através da transferência dele. Página 33. Mesmo levando em conta a última definição acima apontada, pode-se dizer, conforme, Wallerstein, que os analistas estudiosos dos confrontos, entre a psicanálise e a psicoterapia, principalmente os autores norte-americanos, dividem-se em 3 grupos. Um, aqueles que, como Stone e outros, mas consideram a existência de diferenças claras e radicais entre ambas e advogam a necessidade que se estabeleça uma nítida, delimitação da mesma. 2, autores igualmente importantes como Alexander, Fromm, Reichmann e French, posicionaram-se na convicção de que há uma diferença entre psicoterapia e psicanálise, e mais de natureza quantitativa e muito menos qualitativa, além de que há uma interpe interpenetração entre ambas. 3, o terceiro grupo, entre os quais me sinto incluído, considero que existe um largo espectro de metas, indicações, contraindicações, técnicas e processos, com os extremos bem diferenciados, porém com muitos pontos que tangenciam, superpõem e até confundem-se entre si. Essa última posição fica mais bem esclarecida com a seguinte postulação de Rangel. A psicanálise propriamente dita e a psicoterapia psicanalítica, ao final, é um espectro, são qualitativa qualitativamente diferentes uma da outra, se bem que existe um terreno fronteiriço de casos entre elas. Uma comparação análoga pode realizar-se entre o fato de que a consciência é distinta do inconsciente, mesmo quando existe um pré-consciente e diferentes graus de consciência. O dia é diferente da noite, mesmo quando existe o crepúsculo, e o preto é diferente do branco, não obstante exista o cinza. Da mesma forma genérica, como forma de síntese do que já foi exposto, os seguintes pontos merecem ser ressaltados. A expressão psicoterapia é mais abrangente do que a psicanálise, sendo que esta última é mais restrita e não deixa de ser uma das diversas formas de psicoterapia, se bem que é mais profunda, sofrida, elaborada e pretensiosa dentre todas elas. É uma questão difícil, delicada e até presunçosa, e a tarefa de estabelecer uma nítida, delimitação entre ambas, porquanto existem evidentes diferenças, também existe as áreas equivalentes de uma aurora ou crepúsculo. O problema da distinção entre psicanálise e psicoterapia pode ficar muito, facilitada se seguirmos estritamente ao pé da letra os postulados técnicos recomendados por Freud, relativos ao cumprimento das regras da livre associação de ideias, da neutralidade, da abstinência.
do anonimato do analista e das regras que presidem as interpretações centradas quase que estritamente no aqui e agora. Na neurose transferencial, ocorre que essa solução não é tão fácil, a começar pelo fato de que a própria conduta técnica de Freud, tal como se expressa em seus historiais clínicos, diferi diferia muito do que ele sustentava em seus clássicos trabalhos sobre a teoria da técnica, quase todos os escritos, nos anos 1912 a 1915. Então, Freud está dizendo aqui a diferença do nosso trabalho, né. Existe um legado deixado por Freud que os freudianos, os pós-freudianos seguem ao pé da letra. A questão da transferência, a questão da neutralidade, da ética, a questão, eh da livre associação, que vem, através aí da transferência desse discurso do paciente, do analisando. Temos uma regra ali clara, mostrando como é esse percurso clínico nosso. Não deixa dúvidas, não deixa. E está tudo na obra do Freud, lá. E os pós-freudianos, como falamos, os pós-freudianos, são as escolas clássicas, a Klein, Ferenczi e Lacan, eh eh eh, Biel, que segue ali o legado deixado por Freud. "Ah, André, mas como é que é isso? Ele é um psicoterapeuta com base psicanalítica". Tá, ele no percurso dele ele estudou. Só quero deixar uma coisa clara para você que está assistindo essa aula: nós trabalhamos com o inconsciente. "Ah, André, mas eu conheço pessoas que se dizem analista, que trabalha aí com constelação, PNL, hipnose". Olha, você que está assistindo essa aula, tá aqui o livro, tá? Se você puder adquirir, ou se quiser me procurar depois dessa aula no privado, posso enviar um PDF desse livro. Analista sério não trabalha com essas coisas. Já estou dizendo aqui, claro, em bom tom aqui. Psicanálise não se mistura. Misturou, não é psicanálise. Não é psicanálise. Por outro lado, podemos questionar-nos se na análise contemporânea existe uma técnica analítica única. Embora ela permita variações de táticas, estratégias, estilos, ou se pelo contrário existem princípios técnicos básicos, 7, resistência, contra-resistência, transferência, contra-transferência, interpretação, elaboração, etc., que se instrumentam de modos distintos conforme forem as diferentes estruturas e circunstâncias específicas de cada paciente. Em qualquer dos casos, é necessário considerar a influência fundamental dos postulados teóricos, nos quais o analista está essencialmente ancorado. Está aqui, onde o analista está pautado o trabalho dele. Ah, eu trabalho com a psicanálise contemporânea, ok, só que ela não foge dessas questões aqui, olha, 7, resistência, contra-resistência, transferência, contra-transferência. É aqui que a gente está ancorado. Espera aí, não, mas espera aí, você não está entendendo. Não, mas é para ele se libertar. Não, ele vai sair desse lugar quando ele desejar sair desse lugar. E vai ser o condutor que vai ali fazer a coisa acontecer no set analítico é a transferência dele. É a transferência dele, não tem que inventar moda.
Se tem transferência, tem análise, tem material, tem trabalho. Ai, eu me irritei com o meu paciente hoje, entrei numa conta transferência. Que bom, leva isso ou para o seu analista ou para a sua supervisão. Isso faz parte do processo de análise, faz parte. É nisso que nós estamos ancorados. Na minha clínica, André, eu trabalho com hipnose, PNL, constelação, terapia dos esquemas. Escuta, você está fazendo alguma coisa nesse lugar, menos psicanálise, que não é um trabalho fácil, não é um trabalho, é um trabalho árduo, não é fácil. Trabalhar com psicanálise propriamente dita não é fácil. Requer comprometimento. O analista ele é comprometido com a psicanálise, ele é comprometido com a sua análise. Ele vai para uma análise por obrigação, ele vai para uma análise porque ele reconhece que ali é o lugar dele e que aquilo faz parte da formação dele. O analista ele é fruto do desejo, mas gerado pela palavra. Palavra essa desse aspirante que um dia também foi paciente e que continua sendo agora mais ainda no seu processo, no seu percurso analítico. Assim, os elementos de psicanálise bio são virtualmente os mesmos em todas as terapias psicanalíticas. No entanto, as múltiplas combinações entre tais elementos determinam as inúmeras e diferentes formas no campo analítico. Serve a metáfora de que as mesmas notas musicais compõem as melodias diferentes, desde as bases simples até as mais sofisticadas e complexas. Assim como também as mesmas e poucas letras de um alfabeto, conforme o arranjo delas compõem infinitas palavras e discursos diferentes. Segundo McDougall, embora a distinção seja difícil, que quer se trate de psicanálise ou psicoterapia, a finalidade básica de tornar consciente ou inconsciente é a mesma das duas. Às vezes temos de reduzir os objetivos porque o paciente não pode suportar ir mais longe. Prossegue essa importante autora: o grande diferencial entre psicoterapia e psicanálise consistia no fato de que somente o aprofundamento possibilitado pelas peculiaridades desta última é que permitirá uma reconstrução do passado com explicação para o comportamento do presente, do analisando. No entanto, esse aspecto, na atualidade, embora conserve a sua importância, já não é mais considerado um instrumento terapêutico tão mágico e exclusivo como se considerava até algumas décadas. Muitos outros fatores concorrem e que estão igualmente presentes na prática das terapias analíticas, sintetizando todas as diversas denominações e conceituações que até agora foram mencionadas nesse texto. Creio que cabe utilizar a expressão genérica método analítico, que ao mesmo tempo unifique e mantenha as diferenças entre psicanálise e psicoterapia psicanalítica. Ademais, não custa enfatizar que minha inclinação para manter uma aproximação entre as duas modalidades no emprego do método psicanalítico pressupõe uma condição básica para ou para o psicoterapeuta, a de que ele possua uma sólida formação psicologia, teria teoria e prática dos fundamentos psicanalíticos. Sim, nosso trabalho é no inconsciente, uma base. Quando falar de base, de fundamentos, né, teóricos e técnicos e metapsicológico, está falando de inconsciente.
está falando de inconsciente. É ali o nosso trabalho, é ali, é ali. "Ah, André, mas mudou alguma coisa desde Freud para cá?" Mudou, mudou. "Ah, mas no meu consultório eu procuro, sei lá, ser rápido com o meu cliente." Fica a seu critério, mas não vá dizer que isso é psicanálise. "Ah, eu trabalho com psicanálise, trabalho com floral, trabalho com hipnose, PNL, constelação." Volto a dizer, você não entendeu o que é psicanálise. "Mas eu trabalho com psicanálise, André." Não é psicanálise, é alguma coisa menos psicanálise. O analista trabalha com esse campo do inconsciente. Algumas transformações conceituais, partindo da última frase de McDougall, acima mencionada, e utilizando o recurso didático, vale considerar separadamente os fatores que são próprios dos pacientes, dos terapeutas e do processo analítico, que tem concorrido para algumas transformações e interações entre psicanálise e psicoterapia na atualidade. Na pessoa do paciente, a clínica de hoje difere substancialmente daquela de um século atrás. Quase não mais encontramos as clássicas neuroses puras, histéricas e fobias. Em contrapartida, surgiram o e predominam as neuroses mistas, assim como as novas patologias. Dentre essas últimas, tem crescido a demanda de pacientes psicóticos, borderline, psicossomatizadores, transtornos alimentares, drogadictos, perversões, transtornos de conduta, especialmente daquelas pessoas portadoras de, transtornos narcisistas da personalidade, com problemas de autoestima, indefinição de sentimentos de identidade. A mudança do perfil, caracterológico do paciente alicia a outros fatores importantes, como os de natureza sociocultural, modificações dos papéis e das funções dos integrantes de uma família nuclear, casamentos, descasamentos, recasamentos crescentes, eh clima de violência, dominância dos valores ideais, provindos, da influência maciça da mídia, estilo de viver mais estressante, abundante oferta de tratamentos alternativos com a promessa de curas mágicas. Não temos. As histéricas de Freud hoje existem, são raras. As neuroses clássicas existem, são raras. Há vários tipos de neurose e nós vamos ver ao longo do estudo, eh, dentro desse curso, o analista hoje, o próprio Freud, o próprio Sigmund Freud, eh eh, no terceiro volume da sua obra, ele já previa que não podia se dar ao luxo, já na época dele, de que ele poderia somente atender histéricas. O Freud já tinha essa percepção. Então hoje, o analista tem que ter um escopo, né, de conhecimento teórico, técnico e de psicopatologia, claro, psicanaliticamente falando, de uma maneira muito abrangente. Se ele puder aí ter um pouco de conhecimento da clínica ortodoxa, no caso freudiana, das clínicas clássicas e das clínicas, eh, contemporânea, né, André Green, Erich Fromm, né, essas psicanálises que trabalham com as questões, do mal-estar do dia a dia do sujeito, vai ter aí, uma uma compreensão desse que chega no set analítico muito grande, muito grande. O conceito de família mudou bastante.
Então, quanto mais e também se ele tiver atravessado também com questões culturais como arte, poema, literatura, cinema, teatro, mais ainda vai ajudá-lo, interagir com esse que chega no set analítico, não é? Às vezes o paciente vai falar de uma peça teatral e fica ali aquele analista, ele está falando do quê? Está falando do quê esse cara? Então, quando esse analista se permite atravessar na cultura, né, frequentando aí, um teatro ou participando, eh, de encontros culturais como museu, né, grupos literário, isso dá para ele um escopo de compreensão, eh humano, né, e cultural muito grande, a partir da lente da psicanálise, sobre esse que chega no set, dá para ele uma compreensão muito grande e rica, né, e rica, para poder aí, trabalhar com o discurso desse que chega na clínica. Muito rico isso. É muito parte esses que curam cura mágicas que ele está falando aqui, é o que a gente está vivendo hoje, né. O que a gente está vivendo hoje desse circo, porque eu chamo de circo, né. Essa coisa de que eu impactei meu cliente. Psicanálise, a maior revolução que o paciente pode tornar dentro do set analítico é quando ele se autoriza no desejo dele, quando ele faz uma virada de chave pulsional, ele mesmo. Isso é uma grande revolução na vida do paciente. Quando ele faz a virada de chave pulsional, nossa, que coisa rica, que revolução. É muito particularmente os fatores de ordem econômica e que acontece no mundo todo, tem repercussão direta na determinação do tipo de procura, motivação e possibilidade para o tratamento psicanalítico. Da mesma forma, Halley, que é um importante membro da Casa dos Delegados da IPA, afirma que as mudanças culturais no mundo resultaram numa procura de métodos mais rápidos, fáceis e baratos para a resolução das suas doenças. Pois é, eu já escutei muito isso. Não, o mundo de hoje está corrido. Não, a psicanálise vai continuar com o mesmo método dela. Ah, mas André, eu tenho que agradar o meu cliente. Concordo. Eu tenho que agradar meu cliente. Você falou bem, tenho que agradar meu cliente. É sinal que não trabalha com psicanálise, porque um analista sabe que esse processo, né, de autorresgate demanda tempo, demanda muito tempo. Esse descolar-se do discurso do outro demanda tempo. Então essa coisa de que eu tenho que ter resultado, primeiro que psicanálise não trabalha com resultado. Não, psicanálise não trabalha com resultado não. Psicanálise trabalha com a transferência do sujeito. Psicanálise não trabalha com resultado. Ela não está preocupada com isso. O que o analista quer é que a análise aconteça, só isso. É simples. Se entender esse princípio dessa equação, vai estar entendendo o que é psicanálise a princípio. Não, porque eu preciso de resultado. Eu preciso deixar o meu cliente satisfeito. Psicanálise trabalha com isso não, gente. Satisfeito. Bom, então, tem que procurar um lugar que deixe ele satisfeito. Não, porque eu tenho que agradar meu cliente. Sim, tem que agradar, mas não vem dizer que isso é psicanálise. Está usurpando no nome dela.
Daí, os psicanalistas propriamente dito vão falar, isso não é psicanálise, por favor, estão usurpando o nome dela. Não é psicanálise. E outro aspecto que depende bastante da pessoa do paciente em relação ao êxito analítico, independentemente se é psicanálise estandarte ou psicoterapia psicanalítica, é o que se refere a se ele possui ou não o que Bill chama de função psicanalítica da personalidade. Essa capacidade e potencialidade inata está intimamente ligada a busca da verdade, de conhecimentos, e deve vir a ser desenvolvida no paciente durante a terapia analítica, basicamente pela introjeção do modelo do terapeuta, né? Independente, mas lá está correndo, lá está tendo resultado. Se o analista conhece bem os fundamentos da base da sua formação, ele teve uma experiência pulsional com o seu inconsciente, isso não vai afetar ele, não. Ele vai seguir conforme o processo analítico. Ele vai inventar moda. Começou a inventar moda, começou com esse discurso, eu tenho que agradar o cliente, ele tem que ficar satisfeito. Olha, está usurpando de nome de psicanálise. Não é psicanálise, está usurpando o nome. Essa condição é importante porque modifica o clássico critério de analisabilidade, que mais leva em conta os aspectos do rótulo diagnóstico e de perspectiva prognóstica pré-concebida pelo analista. Introduz o critério de acessibilidade, ou seja, o terapeuta leva mais em conta o grau de motivação da pessoa que procura tratamento analítico para uma jornada longa e possível penosa. Da mesma forma, também, dois outros fatores são especialmente valorizados. Um, mais do que o grau de patologia manifesta do paciente, o que merece uma maior valorização é a sua reserva de capacidade positivas latentes. Dois, a disposição consciente ou inconsciente desse paciente a proporcionar o acesso por parte do terapeuta e dele próprio aos aspectos ocultos de seu inconsciente, uma decorrência direta da existência ou não da referida função psicanalítica da personalidade da pessoa do paciente determina, a meu juízo, uma profunda mudança no critério conceitual do que é análise ou do que é psicoterapia, porquanto este aspecto sobrepassa aos que estão presos a critérios exteriores, tais como o uso do divã, números obrigatórios de sessões semanais. Assim, baseado na minha experiência pessoal, é sempre levando em conta que estou considerando de que o terapeuta tem uma sólida formação psicanalítica. Atrevo-me a afirmar que, eventualmente, determinados pacientes têm duas ou até mesmo uma sessão semanal, podem estar no verdadeiro processo de análise, ou seja, estão fazendo verdadeiramente mudanças psíquicas, porquanto alguns outros que cumprem todas essas costumeiras combinações de uma análise estandarte podem não estar fazendo mais do que uma psicoterapia deitada durante 4 vezes por semana. Essas linhas já estavam escritas quando encontrei o respaldo nessa autorizada afirmativa. Há pessoas que vêm uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, e que entram em um verdadeiro processo analítico. Por outro lado, há pessoas que vêm 3 ou até 4 vezes por semana, e depois de 3 anos não disseram mais do que havia dito na primeira semana. Tem pessoas que estão indo para uma sessão de terapia, não para uma análise.
há pessoas cumprindo o ritual para atender, mas não está tendo ali análise. Há uma diferença entre um trabalho analítico mecânico e um trabalho analítico propriamente dito psicanalítico. Há uma grande diferença. Eu volto a falar, há uma diferença entre aquele que teve uma experiência com o seu inconsciente, que é uma experiência única e marcante, e daquele que exerce um trabalho puramente mecânico ali no set analítico. Há uma diferença muito grande. Na pessoa do analista, da mesma forma como ocorreu com o paciente, também o perfil do analista da atualidade mudou substancialmente em relação aos dos primeiros pioneiros do passado. Estes últimos eh, notabilizavam-se pela capacidade de simplesmente decodificar o conteúdo dos conflitos, com respectivas pulsões, fantasias, ansiedade e defesas primitivas que jazem reprimidas no inconsciente ou pré-consciente, e que se manifestam pelo simbolismo contido nos sintomas lapsos, sonhos, livre associações de ideias e movimentos da neurose de transferência aportadas pelo paciente. É claro que tudo isso continua válido e importante, porém, a participação do analista é considerada hoje como indo muito além dessa função única. Relativamente fácil para aquele que for bem dotado intelectualmente e possuidor de uma boa bagagem teórica. Partindo daí, pode-se dizer que a maior transformação do papel do terapeuta no campo analítico consiste justamente no fato de que ele deixou de ser aquela pessoa revestida de uma áurea de infabilidade, uma completa saúde psíquica, possuidor e exclusivo das verdades, e por conseguinte, sua função restringir-se a um privilegiado observador perspicaz e capaz de interpretar os conflitos inconscientes dos pacientes. A contemporânea psicanálise de natureza vincular implica no fato de que há uma permanente interação afetiva do paciente com o analista, ambos com algum grau de angústia, influenciando-se reciprocamente antes de continuados movimentos transferenciais, quando a transferência. Além disso, tem-se que levar em conta que os terapeutas se confrontam com 2 tipos de pacientes: aqueles que basicamente sofrem de conflitos, mais de natureza edípica e que genericamente lutam sobretudo pela sua sexualidade, e de contingente, cada um cada vez maior, daqueles que sofrem essencialmente de carência, que ambos não deixam de ser conflitos, mas de natureza narcísica, oriundos das falhas ocorridas nas etapas do desenvolvimento eh, emocional primitivo, que pugnam pelo seu direito de viver. Muito bem, vamos ver aqui. O analista é realmente, né, dentro de uma formação. Aí cabe a essa escola promover dentro dessa formação, a partir do divã dele, eh, leitura, né, um bom uma boa base, teórica, né, um bom conhecimento aí das clínicas, psicanalíticas propriamente ditas, né, ter aí uma boa bagagem cultural, aquilo que atravessa a vida dele dentro da sua formação, seja, a arte ou seja a literatura, aquilo que atravessa ele e que lhe captura, que ele venha se aprofundar, né, e aí desenvolver um escopo, cultural, intelectual, né, bem bem profundo e bem abrangente para e lidar com esses 2 tipos de pacientes que chegam na clínica, esses de ordens questões, edípicas, né, e esses que vêm aí de uma questão, eh eh
narcísicas, né, nas suas conflitivas, querendo o direito de viver, né. Estão exigindo o direito de viver a partir desse outro, não deles, não. Saber diferenciar, ter aí uma percepção clínica bem bem delicada, saber diferenciar esse paciente que traz aí demandas edipianas, né, e esse que está aí com questões, narcísicas, acreditando que o mundo lhe deve e que ele merece viver a partir desse outro, ou seja, esse outro tem que lhe possibilitar, formas de vivência. Tem que estar atento a isso. Todos esses fatores convergem para o fato de que já não basta unicamente que o analista seja inteligente, perspicaz, sério e um suficiente conhecedor da metapsicologia, teoria da técnica, inclusive que tenha tido uma formação psicanalítica completa e aprovada pelos padrões da IPA. É óbvio que tudo isso é indispensável, porém igualmente essencial, que o analista reúna aquilo que Bill nomia eh nomina condições necessárias mínimas, que consiste numa série de atributos que possibilitem conter uma forte carga projetiva de angústias, assim como prover e preencher os buracos negros que compõem os vazios existenciais de determinados pacientes bastante regressivos. Ou seja, há uma diferença muito grande, né? Nós vemos quando um analista, né, passou por uma escola, né, independente se é IPA ou se é com base de formação lacaniana, você vê uma diferença gritante, né, eh eh, no seu comprometimento, né, com os estudos, né, no seu, eh, escopo de conhecimento cultural, há uma diferença, né. "Ah, mas André, eu não venho de uma escola séria e estou aqui", aí, sem cobrança. Se há desejo, então aposte na sua clínica, sem cobrança. André, eu não vim de uma escola séria, eu estou, recomeçando tudo de novo, eu estou revendo o que que realmente é uma psicanálise propriamente dita séria, sem cobrança. Se há desejo, aposte na sua clínica, aposte na sua formação e vai caminhando e vai aí, né, fazendo, né, os acertos, né, propriamente dito, eh, desse percurso analítico em que você está apostando e acreditando. Mas é aquilo que eu falo, se há desejo e se acredita na clínica, vai investindo, fazendo seus investimentos, fazendo suas apostas, e a clínica vai acontecendo, vai acontecendo. Dentre esses atributos indispensáveis para a pessoa do psicoterapeuta, que serão mais eh, detalhadamente estudados no capítulo 41, refere-se às condições necessárias para um analista. Deve ser destacado aqueles que aludem uma capacidade de empatia, continência, paciência, intuição, amor às verdades e à liberdade, respeito à autonomia do outro, capacidade de suportar dor mental, frustrações e decepções, prazer da criação e, muito particularmente, de possuir o talento especial para a prática da ciência e arte psicanalítica. Destarte pode acontecer a possibilidade de que um terapeuta com sua consistente formação analítica numa instituição não filiada diretamente à IPA possa ser tão eficiente e como tão consolidada identidade de psicanalista como de algum outro analista com uma satisfatória formação oficializada. Por outro lado, alguns autores alertam
que aquilo que é conceituado como sendo psicanálise varia com os diferentes grupos analíticos à mercê das suas diferentes ideologias. Assim, de modo genérico, os analistas da psicologia do ego e os kleinianos são enfáticos na necessidade de diferenciar nitidamente psicanálise de psicoterapia, a fim de evitar confusão e diluição de conceitos. Objetivos, enquanto aqueles analistas que adotam uma linha de análise predominantemente interpessoalista, encaram com maior flexibilidade os limites entre ambas as formas de terapia analítica. Assim, a psicanálise também pode ser definida como uma forma científica de conhecimento da realidade psíquica, que essa tem a forma de desejo, fantasia inconsciente, fantasma, distorção da função, perspectiva do ego, vazio, existencial ou de uma busca da verdade, conforme for a corrente psicanalítica predominante, às vezes exclusivamente, adotada por cada analista. Quando fala corrente psicanalítica aqui propriamente dita, está falando se esse analista trabalha com a clínica do Freud, se é uma clínica inglesa, se é uma clínica lacaniana. É isso que ele está dizendo aqui, tá, pessoal? O fato é que há pessoas que fazem progresso com analistas que têm técnicas extremamente diferentes. Nós temos necessidade de teorias, mas não há teoria, a teoria, o fator de mudança psíquica. Acho que há algo de mistério na relação analista-analisando. Muito do que se passa não pode ser colocado em palavras. E também não são interpretações que explicam todas as mudanças psíquicas. Não, não existe uma teoria para a mudança psíquica do sujeito. Ela se dá nesse processo aí de transferência. Mas vai depender muito, muito do quanto esse analista está realmente atravessado com a clínica. Quando eu falo atravessado e desejo que a análise aconteça, é essa coisa da escuta, da interpretação, de perceber a transferência desse analisando. É isso? É isso que eu estou falando. O paciente sabe quando ele está sendo escutado, tanto ele como analisando. Ele sabe muito bem quando seu analista está interessado verdadeiramente no seu discurso. Ele sabe, o paciente sabe. Então, tem que se tomar cuidado. Por isso que eu volto a falar. Quanto de desejo você que está assistindo essa videoaula, você tem na sua clínica? Quanto de desejo você tem? E outra, é, o quanto você acredita na sua clínica. Isso tudo conta. Conta, e conta de verdade. Quanto de desejo você tem na sua clínica. Isso é importantíssimo saber. O processo analítico, todos os aspectos referidos ocorrem para uma crescente confusão quanto à verdadeira identidade do psicoterapeuta. Igualmente, as diferenças entre psicanálise e psicoterapia vão ficando mais borradas e imprecisas, além das transformações que vêm ocorrendo no perfil tanto do paciente que procura tratamento psicológico, como na atitude, papel e função do analista. Também o próprio processo analítico vem sofrendo mudanças, modificações nas últimas décadas. Essas mudanças, embora não se afastem, da ideologia essencial da psicanálise.
dizem respeito desde a instituição do SET, número de sessões semanais no divã, e alcançam a forma de entender e trabalhar com os fenômenos resistenciais, contra-resistenciais, os transferenciais, contra-transferenciais. O conteúdo, forma e finalidade, atividade interpretativa, os EICTs, uma valorização, é preciso estar atento a essa palavra EICT. O analista tem que saber quando a pessoa está atuando. Isso é perigosíssimo. Às vezes a pessoa não sabe que ela está atuando, né? Quando o analista tem esta extra percepção bem trabalhada dele, bem exercida, ele sabe quando a pessoa está atuando. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Às vezes a pessoa não é histérica, mas ela tem movimentos histéricos de autossabotagem na vida dela. Às vezes ela não é histérica, não tem traço histérico, mas está debaixo de uma onda psíquica de atuar de forma histérica, de se sabotar e de sabotar as coisas à sua volta. Ela tá É preciso que essa analista saiba perceber que ela está atuando e não é ali o traço histérico e tampouco uma estrutura histérica, mas que ela está atuando em um movimento histérico de se sabotar e de criar confusão para si e para as pessoas à sua volta. É preciso estar atento a esses detalhes, bem atento, porque é muito sutil a atuação, é muito sutil e cabe aí esse analista estar atento a esses movimentos, né? Como eu acabei de falar aqui, né? No processo analítico vai contar isso aqui que eu estou falando para vocês, né? Os fenômenos da transferência, contra-transferência, né? Resistência, são os fenômenos que acontecem dentro do set analítico e cabe esse analista entender esses fenômenos. Espera aí, isso aqui está ligado, né, a uma questão do processo analítico e saber quando esse paciente pode estar atuando e não sendo ele, mas sendo uma atuação. Ou seja, está desempenhando ali um script que não é o dele, mas de outra pessoa, né? O número de sessões, né? Um dos critérios que a maioria, ou talvez é, totalidade dos autores que abordou este assunto costumava destacar para diferenciar a psicanálise da psicoterapia. Consistia justamente no número de sessões semanais, porquanto a primeira dela exigiria um set com um mínimo de 4 sessões, com o propósito de propiciar a formação de uma neurose de transferência, que seria uma única condição compatível com análise de verdade, enquanto a psicoterapia não deveria ultrapassar as 2 sessões. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Dependendo da demanda que o paciente traz, o analista pode estabelecer 2 vezes na sessão, 2 vezes na semana, dependendo da demanda que esse analisando traz. Pode acontecer também é, desse é, analisando ou o paciente pedir para aumentar o número de sessões para ele. Ele pode fazer isso. É um direito dele, porque, até porque a análise é dele. Ele pode chegar e falar assim: olha, eu queria, ao invés de fazer 1 hora, eu queria fazer 2 horas de análise. Ao invés de fazer 1 vez por semana, eu queria fazer 2 encontros por semana. Sei lá, vem numa segunda e volta na quarta. É um direito dele. Agora, há quadros clínicos em que o analista pode sim, né, dependendo do quadro clínico que se apresenta, vamos dizer, dentro do quadro clínico de uma pulsão de morte muito acentuada, pode acontecer desse analista, né, querer fazer uma aplicabilidade de uma psicoterapia breve psicanalítica. Pode acontecer dentro do quadro clínico de uma pulsão de morte muito acentuada na vida desse paciente, ou analisando. Ele pode sim
querer aumentar o número de sessões para o tratamento, breve na vida desse paciente ou analisando, né. O uso do divã, creio que ninguém contesta que o divã constitui um importante instrumento da prática psicanalítica, né, por suas razões conhecidas. Não obstante, isso é necessário que consideremos algumas questões. A primeira delas é o risco de que o divã represente um fetiche. Essa palavra designa o fato de que, quando a aparência exterior substitui a essência do verdadeiro valor e de algo que seja, ou seja, quando o faz de conta para se passar significado como de fato, ou cujo caso o analista estará trabalhando frustrado e se ainda não conseguiu fazer o que seu paciente tente. Uma segunda possibilidade, nada desprezível, é que alude à eventualidade de que o analista tenha alguma evitação fóbica de trabalhar face a face com o seu paciente. Sim, se um analista tem dificuldade de olhar no rosto do seu analisando, né, já que trabalhamos com a escuta, né, a gente vai isso, às vezes o sujeito deita e o analista está de costas, ouvindo, né. Mas se o paciente ou analisando exigir: "Não, eu quero conversar olhando para você", tem o direito dele, é o direito dele. Agora, se esse analista entra numa conta-transferência com esse analisando que quer falar face a face com ele, aí eu faço das palavras do Lacan as minhas. Reveja sua análise, reveja sua formação. Por que é tão difícil olhar para esse analisando? Por que é tão difícil, né? Algumas pesquisas, né. Então, dentro disso tudo que a gente vem trabalhando até aqui, e eu espero que essa aula possa ajudá-lo, você que está aqui assistindo essa videoaula e está revendo, né, os conceitos fundamentais, dos fundamentos psicanalíticos, espero que essa aula possa ajudá-lo no seu percurso, saber diferenciar o que que é uma psicanálise propriamente dita séria, o que que é realmente um analista, eh, está no percurso analítico dentro de um movimento e um desejo que a análise aconteça, do que realmente um trabalho puramente mecânico e que não há ali um desejo, mas que está cumprindo ali, uma regra, um ritual ou uma coisa tipo religiosamente: "Hoje eu fui atender". Não, o analista, ele aquela coisa do prazer, do desejo, do tesão, aquela coisa da escuta, né, de ouvir esse texto. O que que esse texto traz de tão interessante, né, para nós aqui iremos aqui trabalhar juntos em cima desse texto. Então, mais uma vez, obrigado a você que assistiu essa videoaula gravada, e qualquer dúvida sobre o que estudamos aqui, possa possamos discutir juntos, tá bom? Obrigado a você e que você continue acreditando e desejando que a análise aconteça e apostando cada vez mais na sua clínica. Muito obrigado e até a próxima.